Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 7 do livro A Caminho da Luz, que é o capítulo 6. Essa jornada que estamos fazendo juntos, na expectativa de entendermos um pouco mais sobre a grandeza da nossa história, mas principalmente sobre o trabalho incrível de Jesus ao longo desses milênios, bilênios, aqui no nosso abençoado planeta Terra. Então, esses estudos têm nos colocado a par de como que Jesus conseguiu trazer essa humanidade até aqui. Isso nós estamos falando só do homem. Imagina no reino animal, no reino mineral, nas outras manifestações da natureza, inclusive na formação da própria natureza. Então, foi ele, o Mestre Jesus, que nos trouxe essa possibilidade de termos esse mundo. É evidente que faz parte de um conjunto de outros trabalhadores do sistema solar que também realizam as suas atividades em outros planos, em outros planetas, em outras situações do sistema solar. Então, nós vamos hoje entrar no estudo de número 7, com muita tranquilidade, com muita alegria, e agradecendo sempre a Jesus por essa oportunidade que ele está nos oferecendo de fazermos, de realizarmos juntos esse estudo. Que os espíritos amigos possam nos ajudar, que os mentores, a falange de Emmanuel, possa nos dar consistência para que o nosso estudo atinja aquele objetivo para o qual nós estamos pretendendo. Então, vamos a ele, em nome do bem, em nome de Deus. Vamos utilizar, como sempre, os nossos slides que vão nos alimentar a informação, que vão nos trazer a possibilidade do entendimento desse estudo. Bom, então vamos lá. Estudo 7 de 26, capítulo 6, a família indo-europeia. É o nome que Emmanuel deu para esse capítulo. Eles viajaram muito, rompendo dificuldades, queriam andar e encontrar novas terras, tribos, gentes, deixaram a Índia, fizeram amigos, viram o Mediterrâneo nascer. O Cristo sempre os acompanhou, povo dinâmico e conquistador, criador de grandes impérios. Então, aqui estão Chico Xavier e Emmanuel, os representantes desse trabalho. A Terra, né? Nossa abençoada Terra, o Ocidente os agradece por tamanhas conquistas. Eram rebeldes, agora nem todos são. Aqui está o nosso caminho da luz, nós chegaremos lá nesse caminho do meio, se Deus quiser, estamos guardados pela lei do amor, que é o determinismo. Então, vamos aqui em nosso caminho de luz. Então, prontos para o nosso trabalho, prontos para a nossa aventura dentro deste capítulo? Então, vamos a ele. Ele começa com o subtítulo As Migrações Sucessivas. Nós vimos no estudo anterior que a Índia, os povos rebeldes da Índia saíram de lá, formando o povo Arya, o ariano, o povo nobre, como eles se autodenominavam. Então, se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Aqui, minha gente, nós vamos entendendo que a Europa foi construída por esses povos arianos. E a história dos arianos é muito ampla. Nós temos aqui, dentro da história já contada pelos historiadores, temos por outras doutrinas que fazem esses estudos, uma impressionante epopeia desse povo ariano, viu? Então, são diferentes dos egípcios, dos hindus, dos hebreus, mas essa parte dos degredados de Capela cumpriu aqui uma função esplêndida dentro do sistema de fixação dos povos aqui na Terra. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas.
através dos planaltos da Pérsia. Então, do Irã, procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Quando a gente estuda na história, nós vamos ver que os arianos saíram da Pérsia, saíram do Irã. Mas eles também saíram da Índia. Então, formavam aqueles grupos, aqueles movimentos, né? E aí criou-se, então, eles se agruparam, porque é tudo frequencial. Então, os espíritos, mais ou menos, se buscam pelas suas afinidades. Então, esses espíritos acabaram se encontrando, em grande parte na Pérsia, depois aqueles que saíram da Índia, isso que já encontravam lá também. Então, eles formaram esse grande povo ariano para, então, fazer, né, criar o tronco genealógico da família indo-europeia. Então, se você quiser saber como é que foi que a Europa se construiu pelos exilados de Capela, que saíram da Índia e que também já se encontravam na Pérsia. Pelo processo do campo morfológico, eles se buscaram por afinidades e criaram, então, uma raça, um grupo de pessoas com as mesmas afinidades, que era a da conquista. Lembram que eles queriam as aventuras para esquecer do paraíso que tinham perdido? Que era o planeta Capela? Então, eles começaram a trabalhar. Começaram aí, vamos caminhar, vamos andar, vamos fazer aventuras, porque aí a gente esquece aquilo que se perdeu. Então, foi essa, mais ou menos, a ideia da criação do povo ariano, que é o povo que fundou o nosso Ocidente. Vamos continuando aqui. Aí está as migrações, tá vendo? Eles vieram daqui da Pérsia, olha, e foram migrando para a Europa, que está celtos, né, os povos celtos, né? Está a Grécia, aqui está a Europa. Foi mais ou menos essa migração que eles fizeram, né, para chegar à Europa. E isso, minha gente, tem tempo, viu? Tem alguns milhares de anos. Vamos lá. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida, lembra que a gente falou sobre isso? Eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do degredo. De novo, Emmanuel está dizendo isso para nós. Pouco afeitos aos místeres religiosos, quer que pela força da circunstância impunham uma disciplina de resignação e de humildade, não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem assim as suas inquietações angustiosas. Vejam vocês que interessante. Eles estavam querendo dar uma ajeitada na alma. Eu não estou bem, não está legal isso aqui, não está bom, então deixa eu arrumar um jeito para que isso fique bom para mim. Então, qual é o jeito? Sair fazendo aventuras, conseguindo outros caminhos, outras histórias. Minha gente, isso é fantástico. Sabe por quê? Porque a história daqui não conta ainda essa parte. Então, nós recebemos essa informação do Emmanuel, vista isso da condição dele, dos planos espirituais. Bom, continuando. A ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos áreas primitivos, que lançaram os marcos da civilização europeia. Então, a história não tem isso. Agora, vejam vocês, às vezes o próprio historiador não quer aceitar essa informação. Porque o homem tem uma mania de querer contradizer o que o outro fala. Tudo bem, você pode contradizer, a dialética faz isso, mas só que você tem que apresentar alguma coisa superior. O que se coloca muito são posições que às vezes descobre aqui um fóssil, um outro, então eles começam a deduzir que não é, mas acontece que nós temos a informação da espiritualidade. Olha, o mundo físico e o mundo espiritual, eles são interligados. Nós não temos essa, digamos, solução de continuidade, ou seja, não tem interrupção. Eles estão sempre dialogando um com o outro. O que acontece é que o homem comum não entende esse diálogo ou não quer ter esse diálogo. Por isso que as nossas conquistas aqui são muito demoradas. No momento em que abrirmos definitivamente esse contato com o mundo espiritual, olha, nós teremos muitas informações que vão resolver
muitas questões que estão aí encobertas. Vejam vocês, vamos tentar fazer isso? Nós que somos espíritas, nós que estamos buscando os conhecimentos espíritas, que estamos, de alguma maneira, querendo entender um pouquinho mais, vamos partir do princípio. O mundo espiritual dialoga com o mundo físico. Vamos lembrar daquela história do Pentecostes, vocês se lembram? Pentecostes, a palavra Pentecostes, né, vem do grego Pentecateus, que significa 50º. Então, foi 50 dias depois da Páscoa, os hebreus comemoram o Pentecostes. O que é o Pentecostes? É a comemoração da entrega das tábuas da lei a Moisés. Muito bem. Já é um fato de comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, concordam? Porque se essa tábua da lei veio do mundo espiritual, ela veio pela escrita direta, que é um fenômeno mediúnico, hoje perfeitamente estudado no livro dos médiuns, do Allan Kardec. Então, você tem ali já uma comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Então, como é que veio a tábua da lei? Onde foi escrita a primeira grande constituição de justiça do mundo? Mediunicamente, através de um processo mediúnico de comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Mais tarde, naquele ano que Jesus retorna ao mundo espiritual, no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois que ele tinha desencarnado, os apóstolos estavam lá em Jerusalém, porque a festa era grande, e de repente eles começaram a falar nas línguas daqueles estrangeiros que estavam lá e da comunicação do trabalho de Jesus. Ou seja, como? Numa comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Então, sempre o mundo espiritual tentou essa comunicação. O problema é que o homem físico, o homem do plano físico, sempre tentou impedir isso. A não ser as pitonisas, os médiuns. Mas o homem comum sempre quis entender que não existe essa comunicação, que não existe plano espiritual. Mas aí que está o erro. No dia que nós conseguirmos abrir essa mente para essa comunicação, que é natural, perfeitamente natural, leiam o livro dos médiuns de Allan Kardec, que vocês vão entender a naturalidade dessa comunicação. Então, nós vamos conhecer muitas coisas interessantes que estão guardadas lá para nós, que fazem parte do nosso acervo histórico, tanto da Terra quanto do nosso inconsciente. Agora, é preciso querer saber, né, de acordo. Continuando. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desarvorados e sem esperanças, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e submisso. A história já identifica isso em alguns momentos, que eles não tinham religião, eles tinham uma força muito grande de propulsão, né? de ir, de conquistar, mas a fé deles era bem baixinha, não tinha essa ligação com o plano espiritual. Talvez daí tenhamos, né, os efeitos hoje do homem ocidental, que este homem que foi conduzido por uma fé cega, nós vamos ver isso nos próximos estudos, e aí depois ele se desvincula desses dogmas e fica meio à deriva. Ainda bem que surgiu a doutrina espírita. Está vendo como é que tem tudo um elo dentro da história? Então, o formador do povo ocidental era um povo que não tinha fé, ele não estava preocupado com a palavra de Deus, com a palavra divina, com a palavra da espiritualidade. Então, eles formaram os pródromos do povo do Ocidente, que é esse povo que nós conhecemos até hoje. Povo aventureiro, povo que não quer saber de um estudo mais aprofundado, onde surgiu a ciência, e essa ciência é fruto dessas ideias de não acerto com o mundo espiritual, de querer achar que tudo é matéria, que tudo se resume no entendimento da matéria e das leis físicas. E não buscam a causa de tudo. Então, eles fazem dos efeitos a causa. Mas, então, até o Livro dos Espíritos comenta isso lá no início do livro, lá para a questão 6, 7, já comenta isso, que eles tomam o efeito pela causa. E não pode ser assim. Nós estamos conhecendo as leis físicas, a formação da matéria, tudo é efeito, onde tem uma causa primária, que é Deus. Percebe? Depois vocês dão uma olhadinha no Livro dos Espíritos, nas questões de 4 a 9, por aí vocês vão ver isso com mais
propriedade. Continuando aqui, aí estão eles, formando esses povos guerreiros que nós temos notícias aí ao longo da história, né? São eles, olha, eles se usavam essas roupas que chamavam muita atenção. Por quê? Era nisso aqui que eles acreditavam, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou tocando, naquilo que eu estou apalpando. Então, eu visto uma roupa dessa, que, na verdade, minha gente, vamos pegar um pouco da psicologia aqui, essa roupa dessa pessoa aqui, ela está mostrando o ego dela, o ego inferior. Eu sou um guerreiro, eu sou mau, eu faço, eu aconteço. Esse aqui também fala, eu também faço, eu aconteço. Então, isso aqui é a vestimenta do ego inferior. Por isso que formavam essas grandes, essas indumentárias, né? E mais tarde isso virou armaduras. Nossa, cada vez mais eles foram ficando presos nesse concreto, né, que a matéria cria, ao invés de buscar o efeito luminoso do espírito. Vejam vocês como é que está tudo entrelaçado, aquele passado distante com o nosso presente. Viram agora por que muitas vezes os homens se fecham nas suas armaduras de personalidades? Agora, hoje a gente não pode usar uma roupa dessa, não faz parte da cultura atual, mas bem que a gente gostaria. Se fosse possível ver um espírito desses aí fora do corpo físico, o perispírito dele provavelmente estava com essas armaduras. Eles podem até ter essa armadura numa situação chamada efígie, que é uma criação mental que a pessoa vive nela. Então, ele pode se sentir assim, assim, e agir dessa maneira. Por isso que eles são muitas vezes rudes, são homicidas, são pessoas que praticam o mal com uma facilidade incrível. Por quê? Porque estão em busca de expansão dos seus territórios pessoais. Vejam que interessante essa história e vejam que interessante o link dos arianos com a nossa personalidade atual, com a psique atual. Continuando, a ausência de notícias históricas ainda. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios, ou seja, 10 mil anos antes da vinda do Cristo. Então, Emmanuel dá aqui uma ideia, né, de que há 10 mil anos, né, há 12 mil anos, eles estavam fazendo essas incursões pela Europa. Só que a Europa já era habitada, como nós vamos ver na frente. Então, a Europa tem muito mais do que isso. Mas as incursões dos arianos, mais ou menos, né, entre as tribos selvagens da Europa, de mais ou menos 10 milênios, né, 10 mil anos antes da vinda do Cristo. Então, não obstante a humanidade localizar a marcha é apenas 4 mil anos antes de Jesus. Então, não foram 4 mil, foram mais ou menos 10 mil antes de Cristo, ou seja, há 12 mil anos que essa história aconteceu, está acontecendo na Europa. Ou seja, vamos colocar assim, a civilização europeia para a América tem mais ou menos 500 anos, por aí, não é isso? E a civilização, então, da Europa aconteceu há 12 mil anos. Por isso é que nós não podemos ficar fazendo analogias, por exemplo, do Brasil com a Europa, porque a Europa já está colonizada por esses espíritos mais interessantes, mais inteligentes, há 12 mil anos, e nós há 500 anos. Vejam vocês que coisa interessante. E os espíritos que vieram, principalmente da Europa para o Brasil, não eram os espíritos, né, com grandes avanços da intelectualidade. Eram geralmente degredados da Europa. A gente estuda a história do Brasil, é assim. Então, a formação do Brasil foi uma formação daqueles espíritos meio que degradados, meio que párias lá na Europa. Aí depois é que a coisa foi melhorando. Mas isso, gente, foram 320 anos de colônia. Na colônia, você só recebe o quê? O resto que vem do povo civilizado, do povo colonizador. Os grandes colonizadores, eles ficam lá curtindo, né, as riquezas das colônias. Vejam vocês,
que nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre Brasil, vai tentar fazer essa comparação de Brasil com a Europa, porque é diferente. Nós temos que conhecer esses fundamentos da história. Então, o nosso país começa a se libertar desse jugo da Europa, lá de Portugal, em 1822, com o grito de independência de Dom Pedro I. Mas, mesmo assim, no primeiro reinado foi complicado. Dom Pedro teve que ir embora para Portugal, fica Dom Pedro II, que aí ele era criança, teve que ter uma junta que governasse por ele. Enfim, depois, isso vai até 1889, né, quando há a proclamação da República, aí começa a República, e nós tivemos muitas dificuldades no início da República, até chegarmos aos nossos tempos atuais. Então, nós estamos formando a nossa civilização brasileira. Nós estamos formatando essa civilização que vai levar para o mundo toda essa esteira do Evangelho de Jesus, aqui está sendo fundamentada aqui agora, com um povo simples, com um povo alegre, um povo que não cria problemas, não tem guerra civil, não tem nada disso. Tem um povo trabalhador, que é o nosso povo brasileiro. Ah, mas tem muita gente malandra aqui. Oh, meu Deus, em todo lugar tem. Mas tem gente maravilhosa trabalhando. Eu viajei esse país de ponta a ponta. Eu vi coisas maravilhosas acontecendo aí em todos os cantos desse país. Pessoas trabalhando em silêncio, anonimamente. O próprio Emmanuel diz isso. Esse trabalho anônimo é o que vale, é o que produz frutos, porque ele é o que drena a terra. Continuemos. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos ários do velho mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, o único caminho daqueles tempos, através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Então, veja bem, a Índia não é conhecida pelos seus grandes iniciados, seus grandes mestres da espiritualidade, Vishnu, Shiva, Vishnu, Krishna e outros tantos. O Egito não tem os seus grandes sacerdotes, sacerdotes de Atom, sacerdotes de Amon-Ra. Os hebreus, a história dos hebreus, então, né? A história do Deus único, os arianos não tinham isso. Eles não tinham essa religião. Eles eram povos de conquistadores. Então, eles não deixaram vestígios nesse campo. Isso não aconteceu. A história mesmo da religião lá aqui na Europa, ela começa com a formação do clero. Aí forma o clero, né, com todas aquelas idiosincrasias, né, próprias daquele tempo, daquelas pessoas. E você vê que, mesmo assim, fica uma coisa complicada. O clero, a religião, o clero, ele não consegue se estabelecer nas bases, por exemplo, da religião da Índia, do Egito e nem lá do islamismo, desculpe, do judaísmo, porque eles não tinham história. Não tinha história. Então, de repente, um grupo de pessoas formam um clero, né? Formam o Vaticano com sacerdotes ali, que não tinham ainda essas raízes profundas com a religião, e por isso que deu dificuldade dentro da religião que nós conhecemos, que teve muitas dificuldades. Fizeram coisas fantásticas, fizeram, temos que reconhecer isso, mas que também deixou muito a desejar em outros campos. Nós vamos estudar isso daqui para frente. Continuemos. Aí está, minha gente, olha, interessante. Como que era o povo ariano? Era esse povo de rebeldes, né? Então, quando você bate, você está batendo em você mesmo. Vejam vocês, a psicologia ensina isso. Quando você bate em alguém, bate em alguma coisa, essa batida é contra você, contra as suas durezas. Então, eles faziam isso contra eles mesmos. Qual que era a dureza maior deles? A rebeldia do exílio. Entenderam? Então, eles eram rebeldes. Então, eles queriam bater, matar, porque estavam fazendo isso com eles mesmos. Por isso que eles foram modificando ao longo do tempo. Foram modificando. E hoje são um povo que já busca os estudos, a universidade, buscam outros conhecimentos. Mas teve que ter essa batida.
né, essa agressão, essa agressividade, porque eles eram espíritos agressivos por causa da rebeldia. Veja o que a rebeldia faz. Continuando aqui, ó. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam, mas revoltados e enrijecidos, que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa, nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema Capella, traduziu-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações da ordem divina. Ou seja, eu estou revoltado com Deus porque me tirou da minha casa, que eu adorava, e me colocou numa casa que eu não gosto. Mas, ao invés de eu ficar mais ou menos humilde, querendo entender por quê, eu começo a bater, eu começo a ficar revoltado. Percebe o que é isso? Vocês vão observar também que os grandes exércitos foram formados por esse povo. Quer dizer, o exército persa, de onde vieram? O exército de Alexandre, já estabelecidos na Europa. O exército de Roma, dentro do coração da Europa. Vejam vocês, como é que eles formaram esses grandes exércitos. Aí, na história, esses exércitos criaram alguma coisa de produtivo e de bom para o planeta? Sim, com certeza. Há um estudo muito interessante sobre exércitos que diz o seguinte: ali no exército, eles aprenderam, né, a disciplina e a hierarquia. Eles não aceitavam a hierarquia divina. Então, você não aprende pelo bem, não aprende pelo mal. Então, você vai para o exército, e ali você tem que ser extremamente disciplinado, ou seja, você não pode expandir a tua violência, você tem que se disciplinar e entender que tem uma hierarquia. Então, o exército serviu muito para isso, para ajudá-los. Aí eles brigavam contra quem? Contra eles mesmos. Por quê? Onde que eles atuaram? Não atuaram da Pérsia para a Europa? Atuaram. Onde que estava? Quem estava nessa região? Eram eles mesmos. Então, eles se degradavam, se matavam, ou desencarnavam, depois reencarnavam de novo. E, nesse processo todo, eles foram aquietando os seus espíritos. Olha que coisa fantástica que a história nos conta. Como é que, às vezes, nós temos que ter esses embates, esses conflitos, atritos, para aquietar a alma. Agora, não é preciso isso. Não é preciso. Em planetas superiores, não existe isso. Por quê? Os espíritos já estão liberados dessa violência, liberados dessa indisciplina, dessa revolta, já estão mais próximos do entendimento das leis de Deus. Não precisam mais desses embates. Então, mas você pode perguntar, mas todos eles viveram isso? Não. Se o exército chegava numa região em que as pessoas não eram de descendência ariana, era uma outra descendência, às vezes até dos povos mais simples, eles faziam aquilo como, para aqueles povos mais simples, uma prova, e para os rebeldes ali existentes, uma expiação. Por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, tudo vai se justificando, né? Dentro daquele programa de Deus de nos educar, de nos elevar de categoria. Então, Deus não pune, Deus não castiga, isso nunca, mas Ele nos educa. E educa como? Como você quer ser educado. Você pode estar numa sala de aula climatizada, maravilhosa, com um ambiente extremamente favorável e assistindo uma aula de um bom ministrador, ministradora dessa aula e aprendendo dentro desse conforto. Ou você pode estar em lugares agrestes, complicados, e tendo que aprender a lição ali. Vejam vocês que interessante. Então, a escolha de quem? É de Deus? Não. A escolha é nossa. Nós escolhemos onde e como queremos aprender. Suavemente ou não, mas temos que aprender. Sabe por quê? Porque nós temos que sair dessas encarnações de baixo teor espiritual. Temos que abandonar essas estruturas de rebeldia que ainda insistem em ficar conosco. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo,
que personificava aos seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Bom, ele fala dos germanos, né, que adoravam, né, começou a adorar o fogo, e outros que começaram a sacrificar vítimas para os seus deuses. Vejam bem. Mas dos celtas é diferente, porque o povo celta, em determinado momento, ele começa a venerar os carvalhos, como árvores, né? Madeira extraordinária, madeira de lei. E ali faziam-se o sacerdócio deles, que eram os druidas, chamados druidas. E a história, o conjunto doutrinário dos druidas é muito semelhante ao espiritismo, muito mesmo. Nós estudamos isso na revista Espírita, não lembro agora qual mês, qual ano, mas Allan Kardec coloca, porque ele, Allan Kardec, foi um desses druidas. Então, começaram ali já a formatar alguma coisa. O povo celta é um povo que tem que ter uma história à parte. A gente não tem a totalidade. Mas há historiadores, né, que já pesquisaram isso, que disseram que desses povos arianos, o povo mais sensato, mais tranquilo é o povo celta. Ou seja, já era um campo morfológico sendo criado da não rebeldia. Ou seja, eu já cansei de ser rebelde, agora eu vou formatar uma nova civilização. Então, você vê que quando o Júlio César ele chega lá, né, na Celta, que fala venci, né, o Vercingetorix, que era o grande comandante do Celta, se entrega. Não estamos aqui para brigar. É isso que você quer? Fica com você. Fica que coisa interessante. Provavelmente esse povo celta já foi a peneira daquele povo ariano rebelde. Já começaram a peneirar, já começaram a montar uma outra estrutura. Veja que interessante estudar a história assim. A história tem que ser estudada dessa maneira. Como é que as coisas foram se movimentando. Porque aí você vê o trabalho divino de Jesus, orientando as raças, orientando os povos, as humanidades, para chegar ao tempo atual. Muito bem. Aí nós temos, gente, as representações, né, do povo celta, está aqui, né, o povo que adorava os carvalhos, olha a diferença do povo que adorava o fogo. Existe o deus Agni, que é o deus do fogo. O rito do deus Agni é muito interessante, porque o fogo é a purificação, então eles subiam lá, ainda existe esse culto, eles sobem uma escadaria e chega lá em cima, aí tem a fogueira de Agni, que é o deus do fogo, e aí eles fazem ali as suas purificações, com seus ritos, né? E aqui os sacrifícios que se faziam também, que era uma forma que eles entendiam de religião. São cultos, são ritos muito complicados, que a gente não vai entrar em detalhes, mas que psicologicamente isso tem explicação. Só que não é o nosso momento de estudar isso. Então veja a diferença dos celtas, minha gente. Nós tentamos colocar isso aqui para que todos vejam a diferença do que era o povo celta, do povo germano e dos outros, alguns outros povos ali dos arianos. Então, você vê que isso aqui já é o quê? A purificação disso aqui. Talvez tenha que ter passado por esse tipo aqui de sacrifício, depois passou para o fogo, até chegar aqui. Não é a evolução do homem? Veja o que a história nos mostra, como é que nós estamos evoluindo. Continuando, então. A misericórdia do Cristo, aqui vem, a grande virtude dos ares europeus. Olha, isso aqui é interessante saber. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa desde o Peloponeso é aquele conjunto que tem ali no Mar Egeu, né? Entre Atenas, Esparta, aquela região ali. Então, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, que é mais à frente, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônicos, germanos e eslavos. Então, todo mundo saiu daquele meio ali. Não fala que a Roma foi dos etruscos? Aliás, o Emmanuel vai dizer isso mais tarde, que Roma foi
a formação de Roma foi com o povo etrusco, que vivia naquela região ali do que hoje é a Turquia, a região da Anatólia, né? E da Arcádia. A Arcádia seria a Grécia como um todo. Continuando, né? Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos. Olha só, isso mais tarde é retratado, ou ele é reeditado no trabalho do Império Romano. Onde eles chegavam, eles assimilavam os valores daquela região conquistada. O que era bom, eles levavam para Roma. O que não era, eles deixavam para lá. Então, eles não chegavam lá para querer tirar a identidade religiosa de ninguém, mas eles queriam ver o que era bom. Eles fizeram isso com a Grécia, né, gente? O panteão romano é toda uma cópia do panteão grego. Zeus passa a ser Júpiter, né? E vai por aí. Vênus passa a ser, não, Minerva passa a ser Vênus, e aí vai. Eles começam a trazer e dar os seus nomes para aquilo, uma coisa que já existe. Isso por quê? Porque desde o início, olha, essas tribos, né, dos áreas, assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Ou seja, foi interessante, por quê? Porque eles pegavam, por exemplo, coisas muito fantásticas que eram realizadas lá naqueles povos e começou a trazer isso para a humanidade. Pô, isso aqui é muito bom, né? Olha que interessante, eles estão fazendo aqui uma arquitetura que vão fazer também, né, em Roma, porque tudo o conjunto é feito as pessoas em conjunto criam o progresso. Então vamos trazer, vale a pena, né? Enquanto os semitas, os hebreus e os hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com os selvagens e nisso reside a sua maior virtude. Lembra lá na Índia, né, dos rajas e dos párias, onde que eles não misturavam, né, com os povos primitivos? Não misturavam. O Egito também. O Egito usava esses povos para serem seus servos. A verdade é essa, né? Agora, o povo hebreu também. Eles usavam ali para ser, né, trabalhadores para eles. Eles eram muito fechados nos seus orgulhos. Os arianos não. Os arianos confabulavam com os selvagens. Os ex-neandertais, né? Aquelas pessoas recém-saídas da selvageria, do primitivismo, e ali se confraternizavam e criavam coisas interessantes, educaram aquele povo. Então você vê que o homem, a raça humana, é fantástica. Quando você acha que você vai encontrar só maldade, você encontra coisa boa. Então Emmanuel pesca essa informação para nós. Foram o único povo que confraternizou com o selvagem. Olha que coisa incrível, né? Nessa confraternização, eles ensinaram o selvagem. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção da sua vida em comum. Agriculturas, indústrias pastoris, onde que associaram isso? De Capela. Com eles encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas que descendiam do primato europeu. Então, eles chegavam lá, via aquele povo lá, fazendo no uga-uga, aquelas coisas todas. Então, começaram, não, peraí, vamos ver aqui, vamos saber lidar com gado, saber lidar com a cabra, com a ovelha, né? Vamos plantar, vamos aproveitar esse terreno aqui para a gente plantar, né? Vamos realizar alguma coisa de útil. E eles ensinaram, então, o povo. E esse povo, gente, nada mais é do que centelha divina. Ou seja, com toda a projeção do divino dentro deles. Então, foi só estimular. E eles criaram e começaram a aprender. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurasse na Terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. Porque aí o que aconteceu?
eles eram rebeldes, porque estavam com saudade da terra deles. Aí começaram a plantar, começaram a produzir riquezas. Aí pronto, veio aquele velho problema que os trouxe exilados para cá. Que é o ciúme, separatividade, ambição, egoísmo, que nós estamos até hoje lutando contra isso. Né? A doutrina espírita nos ensina a gente a deixar isso. Ver como é que isso é coisa antiga, como é que isso é uma praxis do espírito rebelde, essa coisa aí. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram os primeiros embates parecidos. Aí começou a briga, começou a guerra, começou o problema, aí começaram a repetir os problemas deles. É claro que iam depurando alguns, como a gente viu, formando a civilização celta, vamos pensar assim. Mas muitos voltaram para a Índia, foram para o Egito, enfim, a migração era muito comum. Porque não tinha essa história que nós temos hoje. De alfândega, não tinha passaporte, né? Você tem que ter visto para entrar. Não. O negócio é o seguinte, eu estou a fim de ir para o Egito. Aí pegava lá o meio de transporte possível, né? E ia. Gente, esse estudo é fantástico. Vendo a história pelo ângulo da direção divina do Mestre Jesus e dos seus propósitos, meu amigo, minha amiga, nós vamos aprendendo muito. Então, a história não é mais a mesma depois do Caminho da Luz. Você está percebendo isso? Aí está, minha gente, os grandes exércitos. Eles eram de uma estratégia. Existem livros, hoje, que contam, né, as estratégias desse povo. Eu já li alguma coisa, meu Deus, eles tinham uma estratégia de guerra que claro, que isso vai ser formado, depois vai ser modificado, porque a gente não tem esses exércitos assim mais, né? Mas eles tinham estratégia, porque eles não tinham canhão, eles não tinham míssil, eles não tinham nada disso. Então, o negócio dele era corpo a corpo. Então, como é que eu vou jogar? Eu vou pegar meu corpo para você me furar com a espada? Não. Então, tem que ter uma estratégia. E eles tinham cada estratégia, meu Deus, cada movimento que eles faziam. Esses generais movimentavam milhares de homens numa estratégia. Ficava um chamando a atenção do inimigo aqui, o outro se atacava para cá. Isso aconteceu, se não me engano, no Rio Vermelho. Ficou uma turma, deslocou, né, para o lado, só que outra turma escondeu. Turma que eu falo é milhares. Né? E aí eles foram para lá. Então, o exército de defesa do território foi atacar, ticar e abrir o campo para cá. Aí eles entraram aqui. Sacrificou vida lá? Sim. Mas, em compensação, a vitória veio para... Isso é fantástico. Assim, é claro que uma pena que tinha que ter vida, mas era estratégia. Que hoje você pode fazer. Aplicar essa estratégia na sua vida. Né? Para você vencer os seus inimigos pessoais. Você engana seu inimigo pessoal. Você acha que ele vai... que aquela pulsão que vem do inconsciente vai pegar você aqui, então você chama a atenção dele para cá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Né? Eu não posso mais beber bebida alcoólica, ou guaraci, não posso. Essa encarnação, eu fui proibido pela espiritualidade de tomar bebida alcoólica. Aí não vou entrar em detalhes. Mas aí o que acontece? Eu vivi num mundo onde se bebia bebida. Eu vivi num tempo nesse planeta aqui, no meio de pessoas que bebida alcoólica para eles era um cafezinho, era água, era normal para eles. Eu tinha que ter uma estratégia. Eu não podia ser tão diferente. Então eu criava estratégias. Sabe? Eu jogava a bebida fora, quando eles viravam o copo, assim, fechavam o olho, eu jogava fora, numa plantinha. Eu, sei lá, eu fazia uma estratégia. Então, você vai aprendendo essas estratégias para superar o seu inimigo interno. Então, é claro que quando chegava aquele cheiro da bebida, a gente sentia vontade, sim. Só que teve uma vez que eu não aguentei, estava numa vernissagem, então a pessoa veio com uma bandeja de vinho branco, né? Eu sempre achei muito interessante, nunca provei não, mas achei deve ser uma coisa legal. Aí hoje eu vou tomar um pouquinho. Quando eu levei a mão para pegar o copo, um amigo meu chegou entre eu e a bandeja e começou a conversar comigo e o garçom passou. Eu falei, essa estratégia foi da vida, não foi minha. Então, minha gente, é isso. A gente não pode jogar tudo fora, né? Temos que entender o sentido psicológico desses movimentos. Vamos pegar aqui uma mensagem do Jobson Arruda, que ele vai dizer o seguinte, nesse livro muito bom, gente, História Antiga e Medieval, depois ele tem História Moderna e Contemporânea. São 2 volumes. Né? Aí ele vai colocar, a história deve ser pensada em termos de tempo.
ou não é história. A história é a sucessão dos acontecimentos no tempo, obedecendo a uma ordem cronológica, por isso costuma dividi-la em períodos. Não é sem importância, contudo, o conhecimento da divisão tradicional dos períodos históricos, realizada com base na evolução dos acontecimentos. Para tanto, é necessário saber como os acontecimentos foram classificados. Para a gente entender essa coisa toda de história, foi classificado aí em tempos, em períodos. Então, o período da Antiguidade, o período da Idade Média, o período da Renascença, o período da Idade Moderna, né? Depois o período contemporâneo. Então, você coloca esses períodos e vamos estudar, então, por esses fragmentos, para você conseguir entender o todo. E tem a pré-história também. A pré-história ela não tem muito conhecimento, porque ela não era escrita, mas tem muito vestígio, né? Tem muito fóssil, tem muita coisa por aí que já você consegue ter uma ideia da pré-história vista por nós. Mas na espiritualidade está tudo escrito, tudo guardado, para um dia a gente entender de onde nós viemos, né? Como é que a coisa aconteceu, como é que foi a nossa saída do animal para o hominal, como é que foi essa transição. Ela demorou milhões de anos, como é que foi isso? É como se fosse um desenrolar de um fio. Isso é muito interessante. A mitologia já dá bastante informação, né? A mitologia ela teve acesso à psique do selvagem, à psique do primitivo, porque os espíritos que ajudaram esses povos foram os mesmos espíritos que fomentaram a história das lendas, para que a gente tivesse uma noção de como foi. Então, você tem hoje estudos magníficos linkados a esse passado histórico nosso, que é o período da pré-história. Período bem anterior, até a pré-história, da Idade do Fogo. Dizem que o fogo foi descoberto num período entre 800 a 300 mil anos atrás, e que a roda há 6 mil anos. Então, quer dizer, são períodos que a gente vai estudando. O termo ariano ou árico, ao referir-se a um grupo étnico, tem vários significados. Refere-se mais especificamente aos subgrupos dos índios europeus, que se estabeleceu no Planalto iraniano desde o final do 3º milênio antes da Era Comum, ou seja, 3 mil anos, né? O período milênio, né? Antes da nossa era. Mas, como Emmanuel já coloca, né? O período é maior. Por isso que ele falou que pessoas acham que são de 3 a 4 mil anos. Não, é de 12 mil. Eu coloquei isso aqui exatamente para a gente mostrar. Isso aqui é um texto que a gente acha na história. Aqui é só, em torno de 3 mil anos, mas não era. Era de 12 mil, como Emmanuel já colocou, nós falamos anteriormente. Viu como é que a gente vai fazendo os confrontos e vão ampliando os conhecimentos? Continuando aqui. Mediterrâneo e o Mar do Norte. Maravilhoso. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalaram a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização cujos primórdios se levantavam, e dessas convulsões físicas do orbe surgem as renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos operários da evolução coletiva. Minha gente, esses mares proporcionaram navegações interessantes, meios de transportes para aquele povo. O mar é para isso? Eu não sei. Que ele cumpre uma função geológica, lógico, do equilíbrio geral do planeta, mas também, juntando a esse equilíbrio que ele cria, ele também é um processo de transporte das pessoas, do comércio, enfim. Vê que tudo é planejado, minha gente, tudo planejado. Vamos continuar aqui, olha. Está aqui, está vendo o Mediterrâneo, né? Ele formou esse mar aqui, ó. Olha quantos povos ele uniu. Ele uniu o Extremo Oriente, né? Aqui, uniu toda essa costa sul hoje da Europa ou a costa norte da África. A quantidade de gente que foram unidas, né? Através do Mediterrâneo é uma coisa impressionante, né? E aqui o Mar do Norte, olha. Também unindo, né? Todos esses povos aí de cima, da Escandinávia, dessa área aqui, mais ligada à Inglaterra, enfim. Você liga aqui e liga, você liga aqui e liga aqui. E aí nós vamos, então, fazer o nosso comércio, fazer as nossas migrações.
Olha, geologia, ela parece ser só aquilo de onde formou-se os desertos, as florestas, pode ser isso, mas olha o outro olhar para a geologia. A geologia formou isso aí. Então, você vai falar, né? É uma geografia humana? É. Uma geopolítica? É. Por quê? Porque além de fazer o processo do equilíbrio planetário, porque isso aqui tudo reza, né? Um equilíbrio qualquer, dita uma ordem de equilíbrio para o mundo, isso aqui também serve para o homem. Ô, gente, isso aí é magnífico. É uma pena que o nosso estudo não vai comportar isso, porque nós temos que pesquisar. No futuro nós vamos estudar isso, porque hoje o que se sabe é pouco ainda, né? Mas já tem muitos avanços. E glorificamos aqueles que se dedicam a isso. Que eles possam linkar esses estudos que eles têm com a proposta de Jesus para o mundo. Entender que o planeta Terra é uma escola e que tem um diretor. E nós temos que entender assim. Certo? A abertura do Mediterrâneo Ocidental, isso aqui, como tal, começou há 26 milhões de anos e há cerca de 15 milhões de anos de uma forma semelhante à atual. Então, ele começou há 26 milhões de anos, ou seja, dentro do período de precessão de equinócios, que de 26 mil de precessão de equinócios, mas 26 milhões de anos começou a formar o mar Mediterrâneo. E há 15 milhões, né, de anos, ele tem mais ou menos essa conformação aqui. Então, veja bem, quando houve a grande migração dos povos, tanto indo-europeus quanto dos africanos, eles já podiam usar o Mediterrâneo. É claro que deixou umas jangadinhas, umas coisas bem simplesinhas para navegação, mas já tinha isso aqui. E tinha lugar de pesca também, né? Tinha um local onde eles podiam sobreviver aqui. Bom, então a ligação entre o Atlântico e o Mediterrâneo era feita por meio de corredores ou pequenos estreitos. Então, era aqui. Esse estreito aqui, né, que ia fazer a ligação com o Atlântico. Minha gente, aí está o trabalho de Emmanuel. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando os caracteres raciais, sem esmorecer a ação construtiva das oficinas do porvir. Vamos a Mendel? Aqui, da genética. Vejam bem, esses povos começaram a ter cruzamentos, né? Casal, não, com as moças selvagens ou os moços selvagens. E estão formando o quê? Uma nova raça. Aumentando ali o potencial genético, né? E iam criando novos corpos. Veja que contribuição fantástica. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, Jesus enviou-lhes emissários de todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Milhões de anos, né? Milhares de anos. Milhões de anos para arrumar o cenário. E milhares de anos para fazer com que aquele povo começasse a acabar com a sua rebeldia. Porque a rebeldia é um estado, não é o ser. Então, eu estou rebelde, eu não sou rebelde. Se eu estou rebelde, eu posso modificar minha rebeldia. Porque o ser é a conformação final, mas o estar é um ter. Por isso, quando você vê uma pessoa muito rebelde, você diz assim, ele está rebelde, mas passivo, e com certeza vai ser corrigido essa rebeldia. Né? Aí o nosso Mestre Jesus, né, ajudando o povo em todos os seus momentos, em todas as suas ações. Então, nada que a história te contar pode ser desvinculado de Jesus. Nada. Porque ele que é o diretor do planeta. Ele que sabe como conduzir tudo isso. Vejam a importância de entendermos isso. Porque agora nós estamos linkados ao mestre, é um diretor. Não mais como acontecimentos fortuitos.
o exército tal invadiu não sei o quê, e a princesa fez isso, eu não sei o que lá, aconteceu aquilo, e vai. Você vai contar na história, vai contando isso. Mas tem uma direção, tem um status diretório que é dirigido, que é coordenado por um espírito crístico, ou seja, um espírito altamente evoluído. Ok, minha gente? Guardem isso com vocês. Quando você olhar para o mundo onde você estiver, da janela da sua casa, da janela do seu trabalho, ou viajando, quando você olhar para o mundo, tente ver Jesus nele, porque foi ele que criou. Foi a partir dele que tudo foi construído. Esse mar lindo que nós temos aqui no Brasil, né? O Oceano Atlântico, as lagoas, os rios, as florestas, enfim, os vales. Maravilha. Tudo projetado pela essa mente divina. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso que, muito antes dos saxões, povoou as terras da Grã-Bretanha. Então, quer dizer, esse povo, os celtas, foram antes dos ingleses, né? Pessoal, os bretões, foi bem antes disso. Ali já estabeleciam as suas moradas. Nossa, a história dos celtas, gente, é muito bonita. É muito interessante. Agora, você tem que saber buscar a fonte. Porque muitas vezes, vou dizer para vocês, com todo respeito ao historiador, mas isso faz parte da essência dele. Tem historiador que quer enaltecer um povo, então ele escreve tudo de bom para ele. Sabe como que Heródoto começou a escrever a história dele? Estamos escrevendo a história da Grécia contra os povos bárbaros. Quer dizer, ele enalteceu a Grécia. Quem eram os povos bárbaros? Eram os estrangeiros. Então, não valem os estrangeiros, eles são ruins, são bárbaros. Vale a Grécia. Então, o olhar do historiador é sempre em função daquilo que lhe interessa. Então, se eu quiser falar mal dos celtas, eu vou falar. Vou encontrar só coisa ruim para falar dele. Se eu quiser falar bem, eu só vou encontrar coisa boa. Assim até hoje. Os analistas políticos, por exemplo, se eu quero falar mal de um político, eu só vou buscar as coisas negativas dele. E todo mundo tem coisa negativa. Agora, se eu quero falar o bem, eu vou buscar só as coisas boas. Então, por isso que a gente tem que saber qual é o ângulo de visão daquele historiador ou daquele que está escrevendo sobre. Então, é preciso ter esse conhecimento para a gente não ir muito como efeito manada, onde vai um, vai todo mundo. Eu tenho que ser o diferencial disso. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, esse povo celta merece esse nosso olhar. Um pouco mais apurado, sabe? Um pouco mais dinâmico, no sentido de entender a profundidade desse povo, que era o único povo que buscou a religião entre os celtas. Tá? Aí estão, né? A harmônica, né? A harmónica, que seria a Normandia, né? Aqui a Inglaterra, essa região toda aqui, ó, antes da França, tá vendo aqui a França, a Bélgica, aqui para baixo vai ter Espanha, vai ter Portugal, esse povo aqui, que eram os povos da harmônica, né? Que era o povo harmónico. Tá vendo? Muito bem. Nós estamos só dando uma ilustração, minha gente. Tem que ser estudado, tá? Se você quiser. Mas a importância desse estudo é que Jesus dirigiu todos esses períodos, dirigiu todos esses povos. Em todos os passos da humanidade, vemos o Cristo de Deus atuando para que povos e nações busquem seus caminhos redentores a partir da sabedoria e do amor, pois esta é a finalidade do existir. Então, nós estamos aqui para apurarmos sabedoria e amor. O Mediterrâneo e o Mar do Norte ainda. A reencarnação de numerosos auxiliares do mestre em seus labores divinos opera uma nova fase da evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália Central entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores
E todo o Mediterrâneo Oriental evolve com o uso da escrita, adquirindo na convizinhança das civilizações mais avançadas. Você observa o que Jesus fazia, então. Ele pegava o povo que estava nas regiões. Então, por exemplo, aqui está dando exemplo, ó, os germanos criavam uma modalidade de progresso, né, que é a Alemanha. Né? O Laço, o pessoal da Itália, né, na Itália Central, entre a Etruria e a Campânia. Ali também já tinha progresso. A Grécia era povoada de cantores, né, de mestres-cantores. Por quê? Porque eram os espíritos que reencarnavam. Então, Jesus mandava os espíritos para as determinadas regiões onde se agrupavam. Então, esse povo aqui gosta muito de fazer plantação, fazer pecuária, de começar o processo da indústria bem primitiva. Então, vamos agrupá-los aqui. Esse povo aqui já é um povo mais ligado à arte, mais ligado a filosofias, mais ligado ao cântico, então vamos colocá-los aqui. Ou seja, ele ia agrupando os povos. Isso, gente, é trabalho de mestre. O mestre faz isso. Por isso, quando nós chamamos Jesus de mestre, a gente tem que entender por quê. Porque ele que fez essas colocações. Então, havia um plano, um projeto. A pessoa não nasce por acaso num lugar, ele nasce dentro de um projeto, onde vai melhor atender a sua necessidade evolutiva e ele vai atender a necessidade da humanidade. Por isso que nós temos que compartilhar. Né? Nós somos no Brasil. Então, o que nós temos que fazer? Entender o Brasil. Existe o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia do Chico Xavier, que tem uns espíritos aí meio estranhos que começam a combater o livro. Ora, que é isso? Quem é você para combater uma obra do Chico Xavier? Você tem que chegar à mediunidade do Chico Xavier. Eu digo isso. Para se você combater um trabalho de um grande médium como o Chico Xavier, meu amigo, minha amiga, você tem que ser melhor do que ele. Porque senão você está no achismo. Ou então na inveja. Cuidado com isso, minha gente. Vamos com calma. Mestre é mestre, discípulo é discípulo. E a hora que o mestre chega, o discípulo assenta para ouvi-lo. Não vai querer falar mais do que ele, porque vai falar bobagem. Vai falar bobagem. Vamos lembrar ainda, quando nós fizemos o estudo dos chakras, que há mestres lá na Índia que eles ficam hibernando, né, na consciência deles por muitos anos. E os discípulos sentados em torno, aguardando esses anos. Porque vai chegar uma hora que o mestre vai acordar, vai despertar e vai dizer para eles as lições. Agora tem gente que quer ser maior do que o mestre. Não, minha gente. Mediunidade é Chico Xavier. Se eu estiver errado, você me prova. Estou dizendo isso em termos de Brasil. Né? Mediunidade é Chico Xavier. Eu vou combater esse homem com que direito? Então temos que entender qual é a função do Brasil. E ali no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, salvo aquela história de Rustem, que colocaram depois, mas a história do Brasil mesmo, contada por Humberto Campos, tem que ser observada, tem que ser lida, para que a gente se situe melhor no nosso país. Eu amo esse país, minha gente. Eu amo. E Jesus falou, nenhuma injunção política vai perturbar o meu propósito de fazer nesse país, nessas terras, a pátria do meu evangelho. Bom, e aí, o que você me contradiz disso? Então estuda a história do Brasil. Se você estudar a história do Brasil, presta atenção que eu vou te falar. Até eu vou chegar aqui mais perto de você. Olha, preste atenção nisso que eu vou te falar. Se você realmente é um contraditor do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, então, meu irmão, minha irmã, pegue a história do Brasil desde o início e estude até agora. Pegue 320 anos de colônia, 86, se não me engano, de império, e desses impérios muito fragmentados. Depois você tem uma república que foi complicada para se estabelecer, muito difícil. E o Brasil, hoje, construiu-se em estradas,
construiu-se em cidades, construiu-se em rede de comunicações, construiu-se em tantas coisas. E você vem me dizer que o Brasil não foi construído para a pátria do Evangelho? Então eu vou te dar outra. No dia 17 de setembro de 1870, desculpa, no dia 14 de setembro de 1875, Olímpio Teles de Menezes criou o primeiro centro espírita no Brasil, lá na Bahia, em Salvador. Isso já tem 125, 145 anos, mais ou menos. Nós temos em torno de 14 mil centros espíritas espalhados pelo país. O que você me diz disso? Será que nós fomos tão altruístas assim? Ou você não teve uma mão direcionada para isso? Porque o Brasil tem essa dinâmica de espalhar o evangelho dele. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. Eu sei que você adora a Europa, que você veio de lá. Claro, eu também vim. Eu tenho lembranças da minha vida na Europa, mas hoje eu estou no Brasil. E o Brasil precisa de mim, e eu preciso do Brasil. Então vamos com calma, minha gente. Vamos com calma. Vamos abraçar os propósitos do nosso Ismael, o nosso diretor espiritual, e vamos lutar para que o Brasil seja melhor a partir de mim, não a partir do outro. O outro não tem o compromisso que eu tenho. O outro não sabe as coisas que eu sei. Então eu não posso cobrar do outro, eu posso cobrar de mim. Entenderam? Desculpa dizer isso, mas o que eu tenho lido, tantas coisas aí que estão fazendo, né, com que as pessoas não busquem esse entendimento mais apurado do nosso país, gente. Por favor, né? Vamos com calma, vamos com harmonia nisso que nós estamos tentando entender, né? Dentro do país, né? Dentro da história do mundo, dentro da história que é construída, né? A partir da direção de Jesus. Gente, nós somos descendentes dos arianos. Então vamos tomar cuidado. A história está nos dizendo que os arianos não tinham religião. Por isso que o povo ocidental é muito materialista. Que nós não sejamos. Que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente está dizendo, com aquilo que a gente está falando. Desculpa eu ter dito isso, mas é porque está saindo muita informação estranha dentro do movimento espírita. Que nós não sejamos porta-vozes disso e nem receptáculos disso. A linha do progresso nunca cessa. Não queira nunca detê-la. Não faça isso. Seja uníssono com o Mestre Jesus. Seja uníssono com ele. Os nórdicos e os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos, e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas. E a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. Sabe aquela história da cidade pequena que tem os meninos da rua de cima contra os meninos da rua de baixo? Exatamente isso aí, gente. É cópia daquele passado. Lá na minha terra, Oliveira Fortes, aqui em Minas Gerais, tinha a linha do trem. Passava no meio da cidade. Tinha quem morava acima da linha do trem e quem morava abaixo. Eram os dois exércitos. Eu nasci na linha de baixo e fui criado na linha de cima. Então, eu não brigava, eu não podia brigar. Eu estava isento porque eu não tinha partido definido, mas os outros tinham. É a mesma coisa. A Alemanha lá em cima. O norte da África aqui embaixo. Então, vamos brigar. Vamos brigar. Gente, isso é bem infantil. É bem infantil. É bem fora do contexto da evolução espiritual. E até hoje tem, né? Irmãos que brigam dentro de casa.
porque um avança no guarda-roupa do outro. Pessoas que brigam nos empregos, nos trabalhos, porque um acha que está invadindo o território do outro. Vamos parar com isso. Vamos conversar seriamente conosco mesmos. A evolução que nós hoje estamos aprendendo, entendendo, ela exige isso de nós. Existe a renúncia de um para que não haja o conflito no todo. Que você seja aquele que renuncia. Porque a tua renúncia de hoje vai te fornecer grandes ganhos depois. Porque você não permitiu a guerra. Imagina se essas duas facções pensassem assim na época. Não tinha exército romano, gente. Não tinha exército de Alexandre, não tinha nada disso. Mas foi um caminho, né? Por isso a nossa história é cheia de guerras. Diz que se fosse reunir todos os períodos em paz que nós vemos, paz mesmo, geral, paz no mundo todo, que foram vistos, não passam de 300 anos. Para uma vida de 7 milhões de anos. Também tem opções, né? E cada um paga caro por isso. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Né? Alemanha, França, tudo começaram a brigar. Depois dessa briga com o povo de cá e vai fazendo essas brigas. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre germanismo e a latinidade, que é da Itália, França, nas épocas primitivas. O que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Gente, o mundo é de Deus. É de Deus, não é meu, não. A casa que eu moro não é minha. Ela é do Pai. A hora que ele quiser que eu saia dela, eu vou sair. Ou eu vou vender, ou vou ter que vender para mudar para outro lugar, ou então para pagar uma dívida, sei lá. Mas a gente está aqui na lei do uso. Eu tenho a autoridade para usar, não para possuir. O que eu tenho mesmo é a minha evolução. Isso é meu. O ladrão não rouba e a traça não rói. Agora, o resto, é você que esse povo não entendeu e não entende isso até hoje. Aí começam essas guerrinhas que nós vemos aí. Guerrinhas de palavras, né? Guerrinhas de posicionamentos. A pessoa está no lugar, começa a brigar com o outro, cria um problema, começa a beber, começa a perder o juízo. Né? Perder o juízo é perder o eixo da consciência. Aí começa as discussões, já viram casamentos? Festas. Ah, meu Deus. Isso tem que acabar. Mas não vamos querer que o outro entenda. Nós é que vamos entender. Então, se no momento eu estiver numa situação dessa, eu tenho que dar a voz de comando para mim mesmo. Fuja, vai embora. Não fica. Muito bem. Não se compõe uma história de bravos guerreiros sem uma razão que os guie. Com a razão se chega ao cume da divisão. Não, desculpe. Com a razão se chega ao cume da visão, e com a visão se estabelece o roteiro, a meta, a certeza do chegar. Esses povos arianos assim procederam e formaram as bases da civilização ocidental. Ainda está em formação. Agora, o coração e a luz vão brilhar com o estabelecimento aqui no Brasil e no mundo do reino do Cristo Jesus. Certo? Então, estamos repetindo, né, para que a gente entenda bem. Não se constrói uma história de bravos guerreiros sem uma razão que os guie. Esses guerreiros têm que ser guerreiros de si mesmos. Né? Com a razão se chega ao cume da visão. E com a visão se estabelece o roteiro, a meta, a certeza do chegar. Estes povos arianos assim procederam e formaram as bases da civilização ocidental. Ainda está em formação. Agora, o coração e a luz vão brilhar com o estabelecimento aqui do reino do Cristo Jesus. Um mundo de regeneração, minha gente. Você está pronto para ajudar? Para contribuir? Então vamos. Essa é a origem do racionalismo. Né? Aí vem as advertências do Cristo. Né? Cuidado,
Vão devagar. Não busque outras coisas que vocês não consigam realizar, certo? Vão com muita calma nisso tudo, para que você possa entender a grandeza das coisas, certo? Então, se eles erraram muito, foram igualmente muito sinceros, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres com cujas famílias fraternizaram-se desde o princípio. Nós estamos querendo fazer um novo mundo para eles, né? Faltaram-lhes os valores espirituais de uma perfeita base religiosa. Situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições desse século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando. E no momento psicológico das grandes transformações, o fruto das suas atividades fecundas há de ser aproveitado com a semente nova para a civilização do porvir. Então, nós estamos montando esse porvir. Você vê que quem tem essa informação hoje, né, está entendendo os grandes anúncios feitos antes de Jesus lá no Oriente, que já falava da era do Kali Yuga, que é ferro batendo contra ferro, que é o nosso tempo. Já se falava da precessão dos equinócios, da grande deflagração e depois do mundo novo. Já sabiam isso, gente. Só nós ocidentais é que não sabíamos. Agora que a doutrina espírita está resgatando essa informação. Mas você vê isso na televisão? Você vê isso em rodas de conversas? Não. O povo está aí, cada vez mais querendo beber mais, querendo comer mais, querendo ganhar mais, querendo competir mais. E aí não cria fraternidade. Palavra de Emmanuel, extraída do livro Fonte Viva, no capítulo 2. O que Emmanuel vai nos dizer? Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo, como ensinou Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 da sua carta àquela comunidade. Então, Paulo escreveu que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Então, minha gente, vamos trabalhar para a felicidade comum na linha infinita dos nossos dias, das nossas horas? Mas não deixe que a ilusão nos imponha o fel do desencanto ou da soledade. Ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil. Palavra do analista. A civilização indo-europeia viveu sucessivas migrações. Partindo do Irã, buscaram outros locais como se buscasse o paraíso perdido, como se estivesse buscando a capela, né? Era uma vaga lembrança de capela de onde vieram. Nossa história costuma sitiar o início dessas migrações lá pelos anos de 4.000 a.C. No entanto, elas aconteceram bem antes, como nós vimos naquela citação histórica. Mas elas aconteceram antes, há 12.000 anos, 10.000 anos antes de Cristo. Embora sendo um povo rebelde, tiveram a grande virtude de associar seus primitivos filhos da terra, ensinando-lhes várias técnicas de plantios, pastoreios e fixação de tribos e comunidades, entre outros. Bem antes, Jesus definiu os contornos do mar Mediterrâneo e do Mar do Norte, o que favoreceu os arianos seus deslocamentos e expansões. Não era um povo religioso, e por isso mesmo estabeleceram o racionalismo como costume de agir. Jesus sempre os conduziu, advertindo-os quanto necessário e os ajudando nas duras provas que enfrentaram. Esse racionalismo é que deu hoje o nosso materialismo. O que é o materialismo? É o estudo racional das leis da matéria. Esse é o materialismo. Eu estudo isso, eu sei que funciona assim. Agora não quero nem saber como é que funciona, quem que criou, não quero saber. Eu quero saber que funciona assim. Esse é o racional. Eu cheguei aqui e finquei
alguns pilastras, né? Eu ponho uma parede, eu ponho um cume, eu tenho uma casa. Isso é racionalismo. É quando você atua somente em função do que você está vendo, do que você toca, do concreto. Acontece que não. Que o mundo espiritual também é racional. O reino de Deus é racional, tudo é racional. Como é que se forma uma galáxia? Como é que se forma um sistema solar? Tudo pela racionalização para que você construa, a partir de uma causa primária, os efeitos que você busca. Muito bem, a palavra do trovador. Como não prestar reverências a esse povo que lutou para transformar sua rebeldia quanto mais a um projeto de expansão territorial, marcando o tutorial da humanidade nos quesitos da ciência e do buscar constante de outro lugar, outro cenário para fixar. Os arianos nos deixaram essa história de garra e conquistas, de abraço ao primitivo, de ensinamentos valiosos e de os fazer pensar no melhor fazer, no melhor relacionar, na técnica para lutar, vencer e progredir. Eles assim procederam, correram o mundo colonizando continentes. Se a Europa se ergueu soberana e recebendo em seu seio virtuosos espíritos, vê-se ali em seu subsolo as marcas do antigo ariano. Guerras, muitas mortes, contudo retornavam pelas vias da reencarnação. E como a lição aprendia, buscava agora, e com a lição aprendida, buscava agora não errar. O Cordeiro de Luz jamais os abandonou, e podemos ter a certeza de que muitos já retornaram para sua pátria distante, deixando aqui a lembrança de um povo guerreiro e conquistador, e que agora irão conquistar novos planos, novos avanços. Eis o que nos propõe a digna evolução. Caminho de luz de novo, né, gente? Não esqueçamos que nós estamos nesse caminho e que o façamos pelo caminho reto, o caminho direito, o caminho do meio, onde não cometamos tantos enganos, né? Então, olhando o mundo atual, qual passageiro do tempo, eu me pergunto, o que fiz no meu passado? Foi de guerra? Foi de paz? Esses povos antigos me fazem raciocinar. Então, essa pessoa, quando olha, né, para o universo próprio, né, para as suas histórias arquivadas no inconsciente, ele pode perguntar, né, olhando o mundo atual, qual passageiro do tempo, porque já foi cada um desses pontinhos aqui, né, olhando o mundo atual, qual passageiro do tempo, eu me pergunto o que fiz no meu passado. Foi de guerra? Foi de paz? Esses povos antigos me fazem raciocinar. Tomara que faça raciocinar todo mundo também, né? Então, minha gente, com as bênçãos de Deus, nós estamos encerrando mais um estudo do livro A Caminho da Luz. Eu espero, sinceramente, que possa contribuir para o seu conhecimento. Nós colocamos aqui que nós entendemos do capítulo. Teve falhas, sim, claro, mas você pode corrigi-las. Por favor, faça isso. E para que você possa ser útil também a esse trabalho, coloque nos seus comentários aí que você quiser, o que você achou, o que você propõe para melhoria. Então, esse é o trabalho que nós estamos captando, né, do Emmanuel. Mas, como diz a vocês, é só uma contribuição. Muitos outros contribuirão e já contribuíram, e vamos juntos nessa jornada de glorificação do nosso estado espiritual. Eu agradeço a Jesus, agradeço a espiritualidade, agradeço a você por ter estudado conosco e que o Mestre Senhor nos dê forças para continuarmos além. Fiquem com Ele, muita paz para todos vocês. Até o nosso próximo estudo.